a justiça, muitas das vezes, reproduz algo muito cíclico, né, que se repete na história. Por exemplo, eu achava muito engraçado, né? Se a gente pegar as grandes notícias e relatos da Inquisição, a gente vai ver lá que os inquisidores colecionavam os números, né? Queimamos 1000 bruxas, torturamos tal. Se você for ver os relatos, as estatísticas da Lava Jato, né? É isso. Aí você vai ver, conduzimos coercitivamente não sei quantas pessoas, prendemos não sei quanto, reavemos passivos, etc. Lá não se diz, por exemplo, o quanto os vazamentos seletivos de notícias impactaram na indústria nacional, o quanto impactaram, né, a queda das ações da empresa, quanto de prejuízo levou, quanto de desemprego levou, porque toda decisão judicial, não é, tem que ser responsável. Sigilo é uma coisa que existe para preservar nome, patrimônio, relações, não é verdade? Quando o juiz que é encarregado do sigilo, ele quebra esse sigilo, fornece isso para a grande imprensa, seletivamente, para respaldar as suas decisões, isso é algo muito grave, isso é algo muito sério que aconteceu no Brasil. Às vezes eu via condições coercitivas e mandados de prisão sendo cumpridos no interior da casa das pessoas, eu pensava assim, gente, se algum dia eu expedir um mandado de busca e apreensão e alguém entrar na minha casa, na casa de alguém, cumprindo uma decisão minha, que sou eu, o magistrado que defere isso, que está entrando na casa através do seu longa-manos. E se esse longa-manos leva à imprensa, eu vou ficar enlouquecido, porque eu franqueei a casa alheia para que os agentes da justiça, né, longa-manos do juiz que quebrou isso, possam entrar e colher elementos. Não é para a imprensa entrar junto, filmar coisas, objetos íntimos, pessoais, privados, não é fazer um verdadeiro alarde. Então, o que nós verificamos foram essas aberrações, conduções coercitivas, que o Supremo depois veio demonstrar suas ilegalidades, né? E tudo isso ao arrepio da lei, né? Foi um cenário muito difícil. Eu chamo a atenção para 2 episódios aí terríveis. Um foi aquela condução coercitiva de 40 funcionários do BNDES, algumas grávidas. BNDES, uma mulher grávida. Com a Globo e todo mundo filmando lá. Em cima, quem conhece BNDES e tudo, sabe que ele tem um sistema de controle lá rígido. Sim. Mas eles pegaram todos os instrumentos de financiamento, de exportação de serviços, tudo, e passaram a criminalizar. Em outro caso, doutor André, foi o BNDES ficou sócio, a BNDESPAR, da JBS. E nessa condição, ele podia indicar um membro do conselho. E alguém falou para o Fantástico lá que aquele era o agente, era um funcionário aposentado, digno, tudo, que era o agente da JBS no BNDES. Então, ele era criador de abelhas. Vai o Fantástico lá querendo fazer uma matéria sobre abelhas. Ele recebe. Daí, quando chega lá, o jornalista, que é um repórter premiado aí de investigação, fala que o senhor é acusado de ser o homem da JBS no BNDES. O sujeito indignado vira as costas, vai embora, e o Fantástico filma o cara como se ele tivesse o criminoso fugindo da cena. Mas foi muito abuso, muitos anos, muitos anos, né? Uma questão, por exemplo, jurídica, que as edições do meu Manual de Processo Penal, do meu livro, em que eu sempre disse o seguinte: delação premiada precedida de prisão preventiva, você tem uma verdadeira hipótese de tortura, não é? É isso. Por quê? O que é a tortura? A tortura é quando você causa mal, não é, grave, injusto, né? Você dá um tratamento cruel a alguém para obter informação, quando você causa sofrimento para obter informação. Então, imagine o seguinte: o sujeito está na sua casa, confortável, com a sua família, você tira esse sujeito e joga dentro de uma prisão superlotada, como todo sistema prisional que a gente conhece. Isso não causa sofrimento? Isso não é algo cruel? Causa sofrimento. E você faz isso para quê? Para você chegar lá 10, 15, 20 dias depois, uma proposta para ele diz o seguinte: olha,
Se você delatar, se você falar, você vai sair. Falar o que eu quero. Falar o que eu quero. Exatamente. Então, você não tem um sistema de liberdade na colaboração, onde os dois sujeitos sentam numa mesa, conhecem as provas que têm contra si, discutem aqueles aspectos, e deliberam livremente sobre um acordo de colaboração. Note, eu não sou simpático a esse instituto consensual no processo penal por uma questão acadêmica e principiológica. Não é? O meu viés garantista de ver o processo penal não vê com bons olhos os acordos de consensuais sobre o processo. Mas, ok, se a lei prevê isso, nós vamos, não é, seguir o que a lei determina. Agora, a lei determina que seja voluntário, que seja espontâneo, que haja uma liberdade no acordo ali. E quando o sujeito está preso preventivamente e vê no acordo um modo, um meio para ele se livrar daquele sofrimento, isso vicia, né? Isso transforma a essência desse acordo em verdadeiro ato de tortura, e nós vimos isso. Sistematicamente as pessoas eram presas. Eu me lembro que uma vez o STJ concedeu um habeas corpus soltando uma pessoa, e o comentário de alguns agentes envolvidos na operação era o seguinte: agora vai ser muito difícil com esses habeas corpus concedidos pelo STJ a gente conseguir delações. Ou seja, as pessoas prendiam para conseguir delação. Houve um operador jurídico, eu não lembro se era delegado ou procurador da República, né, que chegou a comentar: passarinho canta na gaiola. É isso. Uma linguagem que nem é cabível com o ambiente jurídico, né? Jocosa. E tem que levar em conta que os verdadeiros, os grandes corruptos aí, fizeram os acordos, saíram com dinheiro dessa história, passaram a ter uma vida tranquila e eram usados como exemplo para convencer os que estavam presos não é fazer delação, é fazer a delação que o procurador e o delegado queriam. Pelo que a gente viu, essa Operação Lava Jato, né, ela foi um grande... lógico, tiveram algumas coisas respeitáveis, etc., mas a quantidade de coisa anulada pelos tribunais superiores, todo o resultado disso daí demonstrou que ela foi muito simbólica, muita alegoria, né? Vamos dar pena de 300 anos, aí você dá uma pena lá, mas cumprida em regime absolutamente aberto, sem monitoramento ou com monitoramento, ou seja, fazia-se qualquer tipo de barganha, então dava uma impressão, uma sensação de que estava punindo, mas na verdade não estava punindo ninguém. Isso para mim não é grande problema, que eu sou muito comedido com a questão da punição, mas como a população quer punição, no fim e ao cabo ela estava sendo enganada, porque não estava havendo punição. Sim. Era uma mentira. Então você aparecia na mídia como se estivesse punindo e combatendo a corrupção, mas aquilo havia uma grande leniência com tudo. E, na verdade, quem lucrou muito com isso foi quem ganhou expressão nacional a partir dessas fantásticas operações. Tanto é assim que os dois grandes protagonistas da operação se tornaram políticos bem votados, né? Um recentemente casado e o outro virou senador da República, virou ministro da Justiça e etc. Enfim, então isso dado aqui o grande protagonismo, a grande pessoalização que teve na condução dos processos, né? Coisa que o Supremo depois, por decisões judiciais, e agora o TSE também, vem corrigindo, né?